Oi, oi, meu povo! Como vocês estão? Começando mais um vídeo pra esse canal. E o vídeo de hoje é um pouco polêmico, né? Vim trazer um pouco de polêmica pra esse canal. Mas antes disso, já deixa seu like, deixa seu comentário. Não esquece de compartilhar esse vídeo, nem de se inscrever. Ativa o sininho das notificações. Me segue lá no Instagram, estamos rumo a 18k. Sério, 18k. Vocês precisam me ajudar, por favor. E é isso, bora começar esse vídeo. Que o tema de hoje tá o quê? Bombástico. Eu fiz acho que uma vez uma live contando esse tema, né? O porquê que eu desisti do programa e como eu tomei essa decisão e como foram os passos, né, pra eu conseguir tomar e as razões e tudo mais pra isso acontecer. Bom, pra quem não sabe, eu fui au pair entre 2019 e 2020. Embarquei pra Boston em 2019. Se você tem interesse em saber mais da minha história, vou deixar o link do vídeo aqui que conta um pouco mais da minha trajetória. Vim do Brasil como au pair e tal, fui em 2019 a 2020, fiquei em uma família e começou a pandemia. O meu ano acabaria em abril, né, nessa família. E aí quando foi janeiro começou a pandemia, daí teve quarentena e tudo mais. O meu primeiro ano foi um ano muito bom, mas também um ano de muito trabalho. Eu trabalhava muito, eu geralmente entrava às 7, saía às 5 todos os dias, trabalhava 45 horas cravadas toda semana. Tinha vez que eu fazia extra, então às vezes eu trabalhava mais. Os pais viajavam muito, então tiveram diversas vezes que eu tive que fazer as crianças dormir. Eu geralmente acordava elas, levava elas pra escola. Então a minha rotina era bem puxada, tipo, eu fazia almoço, café da manhã, jantar e tudo mais. Então foi um ano bem assim, tipo assim, gostoso, mas também de muito trabalho. Eu tinha muitas responsabilidades com essa família, o que eu amava, porque me mantinha ocupada, eu amava ficar com as crianças, né? E óbvio que como todo trabalho que você ama, também te deixa cansada. E foi um ano bem gostoso, assim, aprendi muita coisa e tal. E aí, quando deu quando deu novembro, saiu uma lei de Massachusetts. Vou até abrir um parênteses para falar um pouco sobre essa lei, que muita gente tem curiosidade. Em Massachusetts, um estado daqui dos Estados Unidos, tem uma lei que exige que todo e qualquer trabalhador do estado ganhe por hora. Pra quem não sabe, o au pair tem um mínimo, então o mínimo pra família pagar é R$195,75 por semana, o que dá em torno de uns 4 e pouquinho por hora. E aí a lei de Massachusetts deixou claro que todo e qualquer trabalhador precisava ser pago por hora e num mínimo de horas, né, um valor mínimo por hora que foi estabelecido pelo estado. Então quando eu estava lá era R$12,75, atualmente é 13, se eu não me engano. E aí em novembro começou essa lei, a minha família já veio e conversou comigo, né, que tava caro, né, porque a minha família era bem rica, mas tipo assim, ninguém gosta de aumentar, né, o salário do empregado. E aí eles vieram conversar comigo, falando que ficou um pouco mais caro, né, porque a família paga em torno de $10.000 pra trazer uma au pair pro seu país, né, porque eles estão tirando uma pessoa de outro país, pagando toda a burocracia e tudo mais. Então fica em torno de uns $10.000, eles pagam as nossas despesas, então comida, carro, né, manutenção de carro, qualquer tipo de gasto de casa, então aluguel, seguro de carro e tudo mais, é pago pela família. Então eu entendi que era um custo muito mais alto, e eles falaram pra mim que estavam pensando em não ter mais au pair, né, eles já tinham tido 5 outras au pairs antes de mim, então eles estavam decidindo colocar todas as crianças o tempo inteiro, né, o dia todo na escola, e a partir de depois da escola começar a cuidar deles sozinhos. E eu entendi, então a gente tinha meio que feito um acordo que no segundo ano eu não ficaria com eles. Então quando foi janeiro, começou a pandemia, então eu estava ganhando mais, começou a pandemia, então eu já fiquei mais cansada, trabalhando mais, os pais estavam em casa, ninguém saía de casa. Eu comecei a sair de casa depois, tipo assim, do segundo mês de pandemia, que daí eu saía de casa pra encontrar o Lucas só, então eu ia da minha casa pra casa do Lucas, da casa do Lucas pra minha casa. Então tava muito cansada já do programa e mais de um programa durante a pandemia, né, que limita muito mais a gente. E aí quando foi abril, um pouquinho antes de abril, acho que em fevereiro, março, eu fiquei online, eu acho que foi em março, fiquei online pra estender o meu programa, né, porque quando você é au pair você pode estender por 2 anos, então eu fiz um ano e podia estender mais uma vez. Fiquei online no perfil pra escolher uma outra família anfitriã pra poder mudar, e aquela alegria de estar trocando de família, estava na emoção. Podem me chamar a partir de hoje de emocionada. Esse é o meu novo apelido. Eu sou muito ansiosa, então quando eu fiquei online já falei com algumas famílias e já tava pronta pra decidir. Até que quando entrou uma família do Arizona, onde eu moro atualmente, né, então já um spoiler, entrou uma família do Arizona e muita família do Texas. E aí eu nem queria, né, mudar de família, porque já tinha conversado com o Lucas, o meu noivo, e ele tava decidindo entre eu só estenderia o programa se eu achasse uma família em Boston
ou alguma outra família na Califórnia. Então eu coloquei, né, porque quando você vai estender o ano de au pair, você pode colocar os estados da sua preferência. E aí eu coloquei Boston, Califórnia, se eu não me engano a gente colocou Flórida também. Eu digo a gente porque a gente conversava sobre esse assunto bastante. E aí a gente eu fui decidir a família, né, tal. E aí entrou muita família do Texas, entrou da Carolina do Norte, se eu não me engano, e entrou essa família do Arizona. E aí quando veio o Arizona eu já fiquei curiosa, né, eu nunca tinha ouvido falar desse estado, né, eu só tinha escutado do Grand Canyon, né, das paisagens naturais que tem aqui e só. Então eu fiquei muito curiosa pra saber da cidade, da família e tudo mais. E aí eu lembro que eu tava no carro com o Lucas, eu olhei pra ele e falei, nossa, uma família do Arizona entrou no meu perfil, daí ele já ficou também todo animado, e a gente ficou curioso pra saber como é que era. E, enfim, né, cortando um pouco da história, senão eu vou contar a minha história inteira aqui pra vocês. Acabei fechando com essa família, mas como eu disse, né, vocês poderiam me chamar de emocionada, eu me emocionei demais com a família, então eu tinha falado pro Lucas, eu só vou ficar com essa família se de primeira a gente já se encaixar muito bem. E aí fui fazer a entrevista e, gente, a primeira entrevista com eles foi como se a gente se conhecesse há, tipo, anos, juro. Foi uma coisa assim, ó, insana. Eu nunca tinha sentido isso com outras famílias. E olha que eu falei com famílias no meu primeiro ano, e antes de embarcar pra cá, eu acho que eu falei com umas 60 famílias. Enfim, e aí bateu muito a vibe, a gente conversou muito, deu risada. Acho que a gente ficou tipo 2 horas conversando pelo FaceTime e foi super legal, eles eram super jovens. Então eu fiquei muito animada, eu ia ser a primeira au pair deles, então também tava animada com isso, também animada com outro estado. E aí beleza, conversei com o Lucas, a gente decidiu que tudo bem, então iríamos pro Arizona, a gente faria nossas malas e mudaríamos de estado pro Arizona pra eu tentar esse ano, né? A gente conversou, falou, nossa, a gente é novo, vamos tentar um estado novo. Às vezes a gente tá perdendo alguma coisa lá que a gente não sabe, né? Vamos pra lá, se não der certo a gente volta, se der certo a gente continua. E é isso, daí eu acabei fechando com eles, tava muito animada, eles eram muito gente boas, eu ia cuidar de uma criança só, a mãe tava grávida quando eu conversei com eles a primeira vez, e aí quando eu chegasse na família, a mãe ia estar com o bebê, tipo, de 1 mês, 2 meses, e aí, próximo da data que eu começasse a trabalhar, e ele já ia estar com 3 meses. Então eu acho que comecei a fazer a minha pesquisa pra extensão em janeiro, se eu não me engano. Eu acho que foi até no finalzinho de dezembro. E aí, pronto, mudei pro Arizona. Comecei a minha jornada de au pair no 2º ano na casa dessa família. Quando eu cheguei, a bebê tinha, acho que era 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. Ela era bem pequena também. E um bebezinho de quase 3 meses, né, que era o que a mãe tinha tido no período que a gente tinha tido match. E aí, desde do começo, a gente sempre foi muito amigos. Eles eram muito gente boas comigo, sério. Eles eram, tipo assim, amigos. A gente jantou todos os dias. Desde o primeiro dia que eu cheguei lá até o último que eu fiquei na casa, a gente jantou. Até o último não, né? Mas do primeiro dia até quase o último mês deu lá, a gente jantou todos os dias junto. A gente batia papo, eles iam no meu quarto, ficava batendo papo até altas horas. A gente batia papo de coisas aleatórias, tipo, da vida de solteira deles. Eu cheguei a ver vídeo de casamento deles. A gente conversava demais. O Lucas ia sempre lá na casa, eles sempre chamavam o Lucas pra tudo. Sempre que tinha evento eu era convidada. Então era, tipo assim, a gente tinha uma relação muito boa. Era uma relação bem legal que a gente construiu. Eu viajei com eles 2 vezes pro Colorado. E a gente tinha uma relação assim, ó, sério, eles sempre me agradeciam de tudo, sempre me elogiaram. Tanto que quando foi o meu 4º mês, o meu chefe, né, meu host dad, ele me indicou como a melhor au pair do ano pra minha agência, né, que tem um concurso nas agências e tudo mais. E aí quando foi, acho que assim, eu cheguei em maio, quando foi mais ou menos em agosto, outubro mais ou menos de 2020, que começaram umas coisas estranhas. Quando eu cheguei aqui, como eu falei, eu tava na pandemia, então as coisas eram diferentes, então eu me dispus mais, né, então tava mais aberta pra conversar e ajudar a família. Então quando eu cheguei aqui, eu cheguei em maio, quando foi maio, junho, acho que tipo assim, sei lá, no comecinho de junho, logo quando eu cheguei, eles vieram me pedir, né, falando se eu podia trocar meu schedule, porque até então eu tinha o schedule fixo. Vou falar aqui as coisas que eu tinha nessa família. Carro
compartilhado, banheiro compartilhado. Eu tinha final de semana off e schedule fixo. O meu schedule fixo era das 8 às 4, de segunda a sexta, e isso era fechado. Então já não tinha muitos benefícios com a família, então, né, só pra vocês já ficarem meio ligados. E aí a gente conversou e eu falei, não, tudo bem, a gente pode trocar meu schedule, né? Eles falaram, olha, eu tô trabalhando mais, como eu tô trabalhando de casa tá um pouco mais difícil e tudo mais. Se a gente pode mudar seu schedule pra 7 às 5? Aí eu falei, não, tudo bem. Eles falaram que era por um tempo só e tal. E eu falei, não, tudo bem, a gente pode combinar, tanto que eu deixei bem frisado, que tanto que fosse, né, por um período e depois voltasse pro schedule. Eu até expliquei que eu tinha vindo de um ano muito cansada e que o meu segundo ano era pra, né, ser um ano mais leve e tudo mais, pra eu viajar mais e tudo mais. Enfim, isso foi um combinado nosso desde o começo. E aí eles me propuseram isso, fechou. E aí de sexta-feira eu entraria às 8 e saía às 4. Esse era o nosso combinado fechado desde então. E aí beleza, passou então junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quando chegou em outubro, a gente já tinha feito 2 viagens pro Colorado. Eles saíam todos os finais de semana, eles iam pra festa, eu podia viajar, eu podia ir pra festa. Eles não tinham restrição nenhuma. Aqui no Arizona é um estado bem, assim, que não levou muito a sério a pandemia. Então desde quando eu cheguei aqui, já não tinha restrição de máscara, tava tudo aberto, e até hoje é tudo aberto, sem máscara, sem nada. Então é um estado mais, assim, que foi mais despojado com o corona. Então, só pra vocês ficarem sabendo. E aí quando foi outubro, eu já tava muito cansada, eu já tinha trabalhado bastante. Às vezes eu trabalhava das 7 às 5, sei lá, o pai começava a trabalhar às 10, porque trabalhava em casa. Então eu via eles começando a trabalhar tarde. Às vezes ele saía, tipo, 2 da tarde e ficava no quarto dormindo junto com o bebê. Então eu tava percebendo uma série de coisas que já estavam se repetindo. Tipo, o pai saindo mais cedo e não me liberava nunca. A mãe começava a trabalhar meio-dia e eu nunca tinha um tempo off, né? Tipo, nesses dias que ela acabava saindo mais cedo. Então são coisas que a gente começa a perceber, né? Por morar junto com o seu chefe, você sabe o que ele tá fazendo dentro do quarto. Então aí comecei a tolerar isso. E aí quando foi outubro, eu decidi falar com eles, né? Eu decidi sentar com eles e bater esse papo. Acho que foi mais novembro, foi um pouco mais pro final do ano. Resolvi sentar com eles, né? Mandei uma mensagem pedindo, né, no grupo, foi num sábado. Mandei uma mensagem pedindo pra gente conversar na segunda-feira sobre o nosso schedule. E aí logo quando eu mandei essa mensagem, o pai já foi um grosso, tipo assim, já falou que eu tinha que falar as coisas pessoalmente, não sei o que lá, bem grosso. E aí eu já não gostei, ele já tinha sido grosso comigo umas outras vezes, assim, em relação a coisas de casa. Então eu sempre fazia, pra quem não sabe, quando a gente é au pair, o nosso trabalho é voltado para as crianças. Então, por exemplo, se tem um prato de louça em cima da pia que não foi usado com as crianças durante o seu período de trabalho, não é sua responsabilidade. Então eu vi aquele prato ali, eu sempre colocava na dishwasher, porque aqui tem essa lava-louça, então é muito mais fácil, você só pega o prato, põe dentro da lava-louça e a lava-louça faz o serviço. Então pra mim não tinha problema nenhum, eu organizava a cozinha, porque eu jantava sempre com eles, então eu sempre ajudava a organizar, tirava uma loucinha da lava-louça, guardava, mas porque eu ficava às vezes à toa, sabe? O bebê dormia bastante, a menininha dormia bastante, então eu acabava fazendo pra agradar e também porque tava ali sem fazer nada. E aí tiveram algumas vezes que eu deixei de fazer porque não era o meu trabalho e ouvi grosseria dele, de tipo assim, o que é isso que tá fazendo aqui em cima da pia, sabe? Tipo assim, coisas que eu não era obrigada a ouvir. Eu cheguei a chorar, gente, chorar de tipo assim, muita tristeza, porque teve um dia que ele foi muito grosso comigo. Não vem ao caso falar exatamente o que aconteceu, mas foi um dia que eu fiquei muito chateada, porque ele praticamente, tipo, disse que meu trabalho tava lá e o que eu tinha que fazer, tipo, guardar a louça e lavar a louça e fazer as coisas da casa. E aí teve esse dia, tolerei, passou. E aí quando foi perguntado o schedule, meu chefe veio e foi muito grosso comigo, porque nesse final de semana a minha chefe tinha ido para um enterro em outro estado, o enterro da tia-avó dela. Só que nesse enterro, a minha própria chefe falou, né, minha própria host mom falou que não tava triste, porque eu falei, meus sentimentos e tudo mais. Ela falou, obrigada, né, mas é uma tia, né, distante, é a irmã da minha mãe, então não tinha muito contato, ela já tava doente e tudo mais. Então deu indício de que, tipo assim, tava ok, ela tava de boa com essa situação. Então mandei no grupo, mas, gente, mandei uma mensagem no grupo, assim, de tipo, podemos conversar na segunda-feira sobre o meu schedule e tal, coisas assim. E aí ele foi um grosso, falou que eu não respeitei o luto e papapá e tudo mais. E aí a gente acabou tendo, não uma discussão, mas tipo assim, eu respondi de volta, coisa que eu nunca fazia, de responder ele de volta quando ele tinha sido grosso. Não que eu tenha respondido na mesma altura, mas respondi falando pra ele que não tinha nada a ver, que eu queria só conversar na segunda-feira. Pedi desculpa, né, se eu tinha sido agressiva e tudo mais. E aí, quando foi segunda-feira, eu cheguei na casa, o pai não olhou na minha cara o dia inteiro, de tipo assim, ele passar por mim, pegar a criança do meu colo e tipo, não
direcionar o olhar a mim, não falar um bom dia nem nada. E eu tinha conversado com o Lucas no dia anterior que se isso acontecesse, né, e se eles não entendessem o meu lado, porque em nenhum momento eles perguntaram nem o que eu queria falar sobre o schedule, não quiseram nem escutar o que eu tinha pra falar, eu iria, tipo, sair do programa, porque eu tava cansada e não tinha por que eu continuar o programa, até porque o carro, eu já tinha problema com o carro, porque eu nunca podia usar, tipo assim, o carro tava sempre com problema, o banheiro era compartilhado, já tava me enchendo o saco, tipo assim, coisas que já estavam me enchendo o saco, mas que não tinha o que eu reclamar, porque era um acordo nosso. A única coisa que eu podia reclamar era do schedule que tinha mudado. E aí, na segunda-feira eu cheguei a conversar com ela, né, ela chegou em casa, né, minha chefe perguntou pra gente se a gente poderia conversar. Fomos conversar, o pai não quis falar, tipo, ele não quis conversar comigo, a gente conversou só nós duas. E aí, desde o começo, ela tava muito agressiva, ela nunca tinha sido agressiva, tipo assim, digo agressiva de, tipo, qualquer coisa que eu falava, ela já debatia, e aí ela usou tipo, do termo de tipo, meu marido é assim, ele é grosso assim, mas é o jeito dele, papapá. Nem deu chances de eu explicar o que eu tava sentindo e tudo mais. E aí, quando eu falei pra ela, né, que eu queria, eu falei pra ela que eu queria sair do programa, que eu não tava feliz e tudo mais, ela me chamou de ingrata, falou pra mim que eu trabalhava 44 horas na semana e que eu não trabalhava 45, que teve um dia que ela destrancou a porta pra mim e que eu tava sendo ingrata. Essas foram as duas coisas que ela falou pra mim, que eu tava sendo ingrata. Tipo assim, ingrata porque eu trabalhava 44 horas e não 45. E porque um dia ela destravou a porta pra mim. Tipo assim, quê? E aí foi isso. Daí a minha última semana, daí eu conversei com ela, falei que eu ia sair. Ela falou pra mim que por eu ser imigrante eu nunca ia conseguir nada na vida. Falou umas coisas meio arrogantes, né, do que as pessoas falam às vezes, né, tipo... Muito americano usa disso, né, do fato da gente ser imigrante pra subir em cima da gente. Mas em nenhum momento eu me chateei, fiquei, tipo assim, mais do que esperado, né, porque, sei lá, uma semana antes eu era a melhor au pair, tipo, indicada a melhor au pair do ano, e daí só porque eu pedi pra trocar o meu schedule, ela falou isso, falou que não ia trocar o schedule, que se eu não quisesse ela arrumava outra au pair. E aí foi quando eu falei pra ela, então tudo bem, eu quero sair do programa e tal, e aí ela virou outra pessoa. E aí quando eu cheguei em casa, o pai veio me pedir desculpa, pedir pra eu repensar na minha decisão e não sei o que eles me amavam muito e tal, mas aí eu não quis pensar na decisão, achei que chegou um nível, tipo, que eu não esperava, achei que a gente ultrapassou uns limites, tipo assim, que eu nunca imaginei, porque a gente tinha uma relação muito boa, gente, sério, eu tive uma relação de amizade com eles real, de tipo assim, sentar com eles e conversar sobre o meu relacionamento, conversar sobre meus pais, sabe, então... Quando isso aconteceu, foi como se tivessem, tipo, dado um tapa na minha cara, sabe? Tipo assim, e falado, olha, você tava num sonho, acorda que quem somos nós de verdade somos esses. E aí eu pedi pra sair do programa e, gente, na minha última semana, eles limparam a geladeira. Tipo assim, e aí, ó, para não ultrapassar, né, o assunto. Quando eu pedi pra sair, eu falei pra eles que eu daria o tempo necessário pra eles acharem outra au pair, que eu estava disposta, né, a ajudar a achar outra pessoa, porque eu realmente não tinha nada contra eles. Eles tinham sido grossos comigo, mas eu sabia que eles estavam saindo por raiva de eu estar saindo do programa. E aí eu falei que eu ajudaria eles a acharem outra pessoa, que não teria problema nenhum pra mim, que eu poderia ficar trabalhando até eles acharem alguém, até porque eu poderia juntar um dinheiro também, né? Porque eu não tava esperando sair do programa. Eu sempre recebo perguntas de tipo, como você guardou dinheiro pra sair do programa? Eu não consegui guardar, porque aconteceu fora do meu esperado. Não foi que eu planejei sair do programa. Só aconteceu, tudo isso aconteceu em um final de semana. Eu não esperava que eles fossem reagir desse jeito. E aí... Quando foi na minha última semana, sabia que eles estavam conversando com uma menina, porque foi uma indicação que eu dei, né, uma menina que eu vi no grupo que tava procurando família, e aí eles conversaram com ela e, tipo, nenhum dia eles me deram um update de tipo, a gente tá conversando, ela vai vir tal dia, ou tal, eles ficavam o tempo todo falando que não sabia quando ela ia chegar e tudo mais, só que a menina veio falar comigo, porque era uma brasileira, então ela veio e falou comigo, falou o dia que ela ia chegar e tudo mais, então eu já sabia quando ela ia chegar. E aí quando foi, tipo, um dia antes dela chegar, nessa semana que eles estavam, eles limparam a geladeira inteira e não tinha um grão de arroz pra eu comer na geladeira, gente, eu juro, tinha nada dentro da geladeira, nada dentro do armário, pra não falar que não tinha nada na geladeira, a única coisa que tinha era a marmita deles, tipo, eles tinham comprado de outro restaurante e deixado lá pras crianças e pra eles, e tipo assim, eu não tinha comida, então foi horrível, gente, foi péssimo, eu não entendi o que aconteceu, tanto que no último dia que era pra eu ter ido, eu não fui, notícia bombástica, eu não fui porque... eu sabia que era o último dia, mas eles não tinham me falado, então eu já sabia que a au pair ia chegar, tipo, meio-dia. E aí eu não fui trabalhar, então eu limpei a casa no dia anterior, deixei um bilhete pra au pair, avisei ela que eu não ia voltar,
escrevi a rotina e tudo mais pra ela, mandei pelo WhatsApp e tudo mais, deixei lá uns docinhos pra ela, deixei a chave, deixei o chip e fui embora. Então eu não consegui nem despedir das crianças, nem deles, nem nada. Então perdi o contato com eles, né? Tipo assim, nunca mais conversei com eles, nunca mais troquei contato com eles. É uma coisa que se eu poderia fazer diferente, eu teria feito, né? Porque eu perdi total contato com as crianças. Sinto muita falta do bebê, né? Porque eu cuidei dele dos 2 meses até quase 1 ano, faltava 1 mês pra ele fazer 1 ano. Então, assim, me apeguei demais a ele, igual eu falei, eu tive uma relação muito boa com eles. Então, mudar na cabeça aquilo que você teve por quase 1 ano é muito difícil, né? Tipo assim, quando você tem um apego pela pessoa, um carinho pela pessoa, e daí no último mês que você convive com ela, ela se torna outra pessoa, é muito difícil. Pelo menos pra mim é muito difícil vincular isso à mesma pessoa, né? Então foi bem complicado, mas tipo assim, em nenhum momento eu fiquei triste. Lógico, né? Me chateei, mas não foi algo que me tocou muito, porque de roxo fêmea a gente não pode esperar muita coisa. Porque afinal eles são nossos patrões e nunca vão ser nossa família, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber dessa história. Espero que não cause muita polêmica. Eu juro que eu espero que não chegue na família deles, que não chegue na au pair. Pelo amor de Deus, porque não quero confusão. Mas é isso. Comenta aqui o que vocês acharam dessa história. Me digam se vocês assistiram até o final. Compartilhe esse vídeo com alguém. E só um detalhe, eu tive essa experiência com o Roxo Family, mas eu indico o programa. Eu tive o meu primeiro ano maravilhoso. O meu segundo ano foi maravilhoso até quase o último mês, mas eu indico muito o programa. No meu Instagram tem muita dica pra au pair, tem respondendo pergunta, tem mentoria grátis que eu tô fazendo, inclusive essa semana, quando sair esse vídeo, vai ser a última live. Então entra lá no meu perfil que as lives estão todas salvas. Espero que vocês tenham gostado de saber desse vídeo. Acho que é muito bom frisar, né, que existe muitas histórias que dão certo, e não é porque não teve um final feliz que não deu certo. Eu curti muito meu intercâmbio, abriram muitas portas e eu sou muito feliz de ter participado do au pair. E é isso, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam e o que vocês fariam. Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho pra não perder nenhum babado desse canal. Deixa ideia de vídeo, não deixe de se inscrever, por favor. Vamos bater 1000 inscritos nesse canal. E me segue lá no Instagram que eu posto minha rotina todos os dias lá. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!